Leia Aldir Blanc. Os novos aplicativos da internet. Disney Plus. Au pair. Tapeçaria. Casas noturnas. Tudo isso você confere agora no Sábado. Roda a vinheta, Ana Carol. Boa noite. Boa noite, Sábado, hein? Luana, você já parou para pensar como fica a área da cultura em meio a essa pandemia? Pois é, Elias, eu não tinha parado para pensar nisso, mas vamos ver agora na reportagem da Isa e da Jade sobre o projeto da Lei Blanc. Nascido no Rio de Janeiro, Aldir ingressou no curso de medicina aos 20 anos, mas deixou a profissão para se dedicar exclusivamente à música. Durante a sua carreira, teve composições importantíssimas na história brasileira, como Bêbado e Equilibrista, interpretada pela cantora Elis Regina. Eu e a Nair Cândia conhecemos o Aldir na década de 70, durante a campanha pela regulamentação do direito autoral no Brasil. As letras do Aldir são principalmente desconcertantes. O simples e o absurdo, como por exemplo no Tá lá o corpo estendido no chão. Aparece um camelô para vender bugigangas, o vereador para fazer campanha, tudo em cima de Vossa Excelência o defunto que estava ali no chão. A sensualidade também muito presente, o humor, o sarcasmo. Aldir faleceu no início deste ano, vítima do coronavírus. E a Lei Emergencial Federal número 14.017 de 2020 homenageia o escritor e compositor carioca. A legislação visa dar amparo ao setor cultural no Brasil, que foi um dos mais impactados pela pandemia do Covid-19. O Vale do Paraíba não ficou de fora. Jacareí, por exemplo, teve mais de 1 milhão investido para amparo das classes artísticas e culturais. Foram 3 categorias da lei. O edital Equipa Jacareí, para compra de equipamentos e materiais para coletivos e afins, os subsídios e espaços culturais, que conta com investimento de R$10 mil para pagamento de contas como água, luz e gás, e finalizando a parte de diversidade cultural. Esse onde diversos artistas de várias áreas, como audiovisual, fotografia e música, puderam inscrever seus projetos e, tendo suas ideias aprovadas, receberam um prêmio de R$6 mil. O Fênix é músico e produtor. Ele lançou a sorte participando da categoria Diversidade Cultural no setor da música, com sua banda de rock, Infraáudio. Nós, da Infraáudio, que é a minha banda, optamos por fazer um videoclipe com uma música já existente. Aqui em Jacareí foi uma concorrência bem legal, eu achei. Bastante pessoas se inscreveram, então isso é importante. E a Aldir Blanc veio para dar um fôlego, né, de volta aos artistas e recuperar talvez esse tempo perdido, principalmente de apresentações. O resultado do edital para a cidade de Jacareí sai no dia 18 de dezembro. Enquanto artistas esperam ansiosamente para a lista dos premiados, não podemos esquecer de fomentar no nosso dia a dia a importância da cultura e de políticas públicas como essa que retribui aos produtores o que a arte transforma em nossas vidas. O setor cultural gera milhares e milhares de empregos diretos e indiretos, movimenta a hotelaria, o setor alimentício, de roupas, de transportes. Quando a gente vê um show, uma peça de teatro, a gente não imagina a quantidade de trabalhadores que estão ali para tornar aquele evento possível. É muito importante uma lei como esta, aliás, como toda a lei de incentivo à cultura, que gera milhões e milhões de postos de trabalho neste imenso Brasil. Muito legal! E Elias, será que com fácil acesso às novas plataformas digitais, como o TikTok, por exemplo, né? Será que isso realmente provocou uma mudança na criatividade das pessoas? Será, Luana? O que a gente pode esperar de tudo isso, né? Vem dar uma olhadinha nessa reportagem da Isa e da Fran. Dancinhas na internet, memes que nos entretêm e informações que nos ajudam no nosso dia a dia. Assim viralizou a plataforma TikTok, febre entre os mais novos até a melhor idade.
Eduardo, filmmaker e radialista, tem acompanhado o fenômeno e seu olhar treinado trouxe algumas perspectivas. Existe uma democratização da produção de conteúdo. Os smartphones são uma outra revolução dentro do mercado audiovisual. Câmeras cada vez melhores, tanto que o argumento hoje para se vender, talvez um dos principais nós temos uma câmera potente. Gosto de usar o termo que a pandemia foi uma catalisadora. O que seria isso? Ela é uma potencializadora, ela simplesmente acelerou o processo. Com todo esse tempo em casa, com a ajuda de tutoriais e com esse dispositivo na palma da sua mão, todo mundo consegue, em um passe de mágica... Quer dizer, transição. Ou fazer um efeito especial, trazendo mais entretenimento para o seu vídeo, recordações e, quem sabe, descobrir outras versões de si. O ócio leva, a uma criatividade ou uma estagnação, alguns vão para a criatividade para fazer algo de fato, e o usuário tem a ferramenta na mão dele. É muito mais do que uma ferramenta, é um modo de expressão humana, um modo de comportamento humano que provavelmente vai se perpetuar. Tem um streaming chegando atrasado no rolê, sabia, Luana? O Disney Plus, que tá vindo para agitar e acordar o mercado. Com certeza, Elias. E também está trazendo algumas polêmicas envolvendo o seu catálogo. Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso na reportagem da Paula e da Sara. Saca só! Após um ano de seu lançamento, o serviço de streaming da Disney, o Disney Plus, chegou no Brasil e em toda a América Latina no dia 17 de novembro. A assinatura mensal custa R$ 27,90, com direito à criação de 7 perfis diferentes e reprodução em até 4 telas simultâneas. Um dos grandes diferenciais do Disney Plus é a possibilidade de assistir a seus títulos com outras contas sem precisar de extensões. A ferramenta permite ainda criar uma sala virtual para que as pessoas possam ver e comentar enquanto assistem a um conteúdo. Com a reprodução sincronizada, faz com que todos os espectadores comecem e terminem ao mesmo tempo. O catálogo conta com títulos exclusivos, obras clássicas da Disney, produções da Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Cabe destacar que, recentemente, a Walt Disney Company revelou que seu serviço já ultrapassou a marca de 73 milhões de assinantes pagos ao redor do mundo e promete ser o grande concorrente de streamings como a Netflix e a Globoplay aqui no país. Mas seus usuários já perceberam alguns títulos que infelizmente não entraram no catálogo. Exemplo disso é a aclamada As Visões da Raven e DuckTales, Os Caçadores de Aventuras. Em relação aos Simpsons, também falta muito para que a animação fique completa no streaming. Isto porque apenas 2 temporadas, 2 curtas e um filme da família amarela estão no serviço. Segundo a marca, outros conteúdos da animação ficarão para uma nova plataforma da Disney. Com relação a alguns títulos faltantes dentro do catálogo, é um pouco complicado de se dizer o verdadeiro motivo de todo esse acontecimento. Pode ser uma questão de marketing, onde a Disney está tentando ver se o serviço realmente vai funcionar para assim ir atribuindo e adicionando novos títulos no meio, ou pode ser também por questões burocráticas, com relação a toda essa compra que a Disney fez por meio de outros tipos de empresa, como a Fox. Bom, mesmo com esses desfalques no catálogo, fãs da Disney maratonando os conteúdos do Disney Plus neste fim de ano é o que não vai faltar, não é mesmo? Muito legal, né, Elias? E daqui a pouquinho a gente vai ver como fica o funcionamento das casas noturnas durante a pandemia. Relaxa, o Sabadão já volta. 2020 foi um ano onde a união se mostrou mais forte do que nunca. Por isso eu, a Eliana e o Faro estamos juntos numa grande causa. Feirão Serasa Limpa Nome. A chance que milhões de brasileiros esperam para quitar suas dívidas. Aproveite até 99% de desconto. E tem a chance de aumentar seu score na hora. Acesse feirãolimpanome.com.br ou baixe o aplicativo da Serasa ou vá até os Correios. Serasa, crédito para todos. Podemos ser violentos, insensíveis, cruéis, egoístas, indiferentes.
Mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Nos cantos esquecidos do mundo. Em conflitos armados. Nas epidemias. Quando a fome ameaça a sobrevivência. Há seres humanos. Pessoas que precisam de cuidados de saúde. Vidas que não podem ser esquecidas. Vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Assim como os vírus, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas usam novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos falsos. Você já ouviu falar de deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie. Procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Estamos de volta. Vocês já pararam para pensar que muitos jovens têm um sonho de fazer um intercâmbio e muitos optam pelo Au Pair, aquele programa de trabalhar cuidando de crianças? Pois é, mas e quem precisou enfrentar a pandemia durante o intercâmbio? Longe de casa, que aflição, né, Elias? Vamos conferir agora na reportagem da Inara e da Thaís. O ano de 2020 adiou os planos de muitas pessoas devido à pandemia do Covid-19 em todo o mundo. E uma das principais medidas para conter o contágio do vírus foi o fechamento temporário das fronteiras entre alguns países. A intercambista Paula Álvaro, de Jacareí, São Paulo, trabalha como au pair nos Estados Unidos. E ela conversou conosco sobre sua experiência de viver em outro país em plena pandemia. Bom, ser au pair durante esse período de pandemia, de quarentena, não é uma tarefa fácil, porque a maioria das famílias estão bem restritas, a gente não pode sair, não pode inclusive encontrar amigas, mesmo que sejam au pairs também, porque a família tem medo e a gente acaba que precisa ceder algumas regras da casa. A gente não consegue completar o objetivo, vir pra cá e conhecer, explorar a cultura, nem mesmo ir pra escola. Agora a gente tá fazendo aulas à distância, né, pelo computador, então tem sido uma tarefa bem difícil. Ficar aqui, mesmo com esse período de pandemia, foi uma decisão minha, continua sendo uma decisão minha, e a minha família, ela respeita muito isso e me apoia nas minhas decisões. Eu tive algumas amigas que desistiram do programa, inclusive uma voltou há uma semana atrás para o Brasil, porque ela ficou aqui. Nós estamos nessa quarentena desde março, se eu não me engano. Então essa minha amiga, ela conseguiu ficar até agora, em novembro, de março até agora em novembro, mas eu tive algumas amigas que desistiram,
No começo da pandemia, eu tive várias amigas que ficaram presas em outros países porque foram visitar. Os países fecharam, né, as portas, as fronteiras, não conseguiram voltar. Então elas foram do país que elas estavam para casa. Então tem sido uma experiência relevante, porém bem difícil. Pois é, a Paula não foi a única a ter sua rotina totalmente alterada. No YouTube podemos encontrar vários vídeos sobre o assunto au pair na pandemia. Nessa quarentena, muitos trabalhos foram afetados, né, Elias? E sendo agora em home office, parece que esse tempo a mais em casa despertou a vontade nas pessoas de redecorar. E como será que o mercado da tapeçaria se saiu com tudo isso? Eu também estou muito curioso, velho. Mas o bom é que a Natália e o Matheus foram descobrir pra gente nesta matéria. A pandemia trouxe diversas mudanças para a vida das pessoas. Uma delas foi tornar o home office ainda mais comum para a proteção da população. Com isso, os trabalhadores começaram a passar um pouquinho mais de tempo em casa, e alguns detalhes chamaram a atenção. Um sofá que não combina com a cortina, uma cadeira dura demais. As tapeçarias que realizam esses trabalhos se deram bem, e viram suas demandas aumentarem muito. Confere essa entrevista. Nós trabalhamos com toda a parte do estofado residencial, exceto automóveis. A demanda vai muito bem, estamos no mercado já há mais de 20 anos e a gente tem uma clientela bem seleta e trabalhamos com arquitetos e clientes particulares e tudo mais. Então, durante todo esse tempo aí, a gente tem uma clientela assim, bem fiel. Atualmente, nós temos feito muito cadeira de escritório, temos feito bastante sofás retráteis, né? Sofás que normalmente são de salas de televisão. E cadeiras de sala de jantar, cabeceiras de cama. Você acha que essas demandas estão vindo porque o pessoal está passando mais tempo em casa? Sim, tem tudo a ver, sim. Muita gente trabalhando em home office. Nós temos feito bastante cadeira de escritório, né? Eu acredito que seja ligado a isso, sim. E como que tá a agenda para o Natal e para o Ano Novo da tapeçaria? A agenda para o Natal já está fechada já há 20 dias, né? Já fechamos os nossos pedidos para o Natal e já temos pedidos já para a primeira quinzena de janeiro. Muito bom. E você se surpreendeu com a alta demanda por esse ano ter sido tão diferente, por ter tido a pandemia e tudo mais? Com certeza. No início foi um pouco assustador, né? Acredito que para todo mundo, né? Mas na área de decoração, de tapeçaria em geral, a demanda foi muito boa e se não foi superior aos anos anteriores, né? Não deixou nada a desejar, não. Foi surpreendente, sim. Nossa, muito legal a reportagem. Muito legal. Mas, infelizmente, né, Elias, muitos comércios não conseguiram se adaptar à pandemia e fecharam as portas. Mas como será que ficaram as casas noturnas? Pois é, Luana. Será que pelo menos algumas delas conseguiram se adaptar a essa flexibilização com as regras do Estado? Vamos tirar essa dúvida com a reportagem sensacional do Matheus e do Marcos. Olha só. Foi em março deste ano que governadores de todas as regiões do Brasil adotaram medidas para impedir a propagação das infecções pela Covid-19. Home office se tornou a nova rotina de trabalho, ensino só remoto e diversão, bom, aí ficou por conta da criatividade de cada um. Para os amantes de barzinhos e baladas, foi um verdadeiro tormento verem as portas fechadas, mas não foram somente eles que sofreram com isso. Donos de estabelecimentos e profissionais da música tiveram que se reinventar para sobreviver. Em julho, para o estado de São Paulo, uma expectativa surge. O governador João Dória anuncia a reabertura de bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias para as regiões que estiverem na fase amarela, mas as baladas ainda permanecem de portas fechadas. Na próxima página, nós temos aqui outra atualização importante com relação a restaurantes, bares e similares. A capacidade de funcionamento é de 40% na fase amarela, né? Então esse funcionamento agora é para consumo local a partir de segunda-feira. Entretanto, para poderem levantar as portas, os estabelecimentos precisam seguir os protocolos de prevenção estabelecidos pelo Estado, clientes e profissionais. Algumas das medidas exigidas são manter o número reduzido a 40% da lotação máxima permitida no local, manter o distanciamento entre as mesas, exigir o uso de máscaras, disponibilizar álcool em gel para os clientes,
e respeitar o funcionamento em tempo reduzido de 6 horas. De acordo com o governo, a maior parte do estado retorna ou permanece na fase vermelha, a que tem mais restrições. Gente, o Sabadão fica por aqui. Deixe o seu comentário na nossa página do Facebook, facebook.com/Sabadão. E não esquece de seguir a gente no Instagram, hein? @Sabadão. É isso aí. E não surta não, que sábado que vem tem mais, hein? Um beijo e boa noite. Boa noite. Até sábado que vem.